Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Prezados irmãos e irmãs, o Espírito que a paz do Senhor continua desenvolvendo a todos. Essa passagem do Evangelho é tão emblemática. Jesus usava uma linguagem muito forte para traduzir o seu pensamento. Embora Jesus seja toda doçura, toda candura, todo amor, mas não é raro nós encontrarmos palavras a ele atribuídas, já que não foi nada gravado, como está sendo agora, nada foi filmado, nem ele próprio escreveu qualquer coisa. Coube a 4 evangelistas, na verdade mais fizeram narrativas, mas a igreja só oficializou 4, E aqui nós temos uma narrativa de uma passagem interessante, que é essa passagem que a gente lê e fica pensando: poxa vida, que palavra muito pesada que Jesus teria falado. Quando ele fala que, ou foi atribuído a ele, ele fala: será rudemente castigado. Rude é uma coisa ruim, coisa grosseira, agressiva. Castigo é outra coisa que a gente aprendeu com o Espiritismo, que não existe no sentido literal, porque o castigo é simplesmente uma punição. As pessoas castigam aqui na terra, tem pai que castiga filho, mas hoje até a lei humana proíbe pai de castigar filho. Pai não pode bater filho mais, saibam disso, a lei proíbe. Você não pode, a pretexto de educar seu filho, provocar qualquer tipo de dor física dele, nem física nem psicológica. É conhecida a lei da palmada, que nada mais, nada menos que fontes do céu que fizeram no estatuto da criança e adolescente. E na verdade, a verdadeira educação transforma, regenera, modifica. E a punição física nada mais é do que o exercício da força sobre quem tem e sobre quem não tem. Essa é a verdade. Então, o valor do castigo já está superado. Mas Jesus se fazia entender através de palavras que as pessoas pudessem entender. Então, nós temos que adequar o que Jesus falava ao tempo em que ele falou. Nós temos que enxergar pelos olhos dele, tentar enxergar pelos olhos dele, e enxergar a plateia que estava diante dele. Então, era uma humanidade ali representada por pessoas extremamente rudes, em todos os sentidos. Então, a palavra rudemente castigada fazia com que eles pensassem a respeito do que significava não cumprir, entre aspas, as ordens de Deus. Porque Deus fazia um paralelo: o servo que não cumpre as ordens do seu Senhor. Naquela época existiam servos e senhores, Naquela época existia a possibilidade de uma pessoa escravizar a outra, ou por conquista de guerra, ou apenas por questão financeira. Quem devia, tudo dentro do direito romano, não pagava o que devia, podia ser tomado como escravo do seu credor por um tempo, pela vida toda, como forma de pagamento da dívida. Então ele falava para um povo que conhecia a servidão, para um povo endurecido e para um povo que sabia exatamente o que significa rude castigo. É uma forma de transmitir que a gente tem que ser fiel àquele que nos remunera, que nos paga, ou, infelizmente, pelo tempo da época, que era o nosso Senhor. A gente era escravo, tinha que obedecer. Mas ele estava querendo transmitir uma ideia profunda por palavras mais simples para um povo rude. Aí ele usou dessa expressão. E aí ele faz um paralelo, ele fala assim: também será aquele, que não obedecer à vontade do Senhor. Da mesma forma, aquele que não sabia a vontade do Senhor e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Então, quando ele faz isso, ele começa a inserir na consciência das pessoas o valor da proporcionalidade. O que é isso? Tudo tem que ser proporcional àquilo que você sabe. Ele estava ali ensinando as pessoas que quanto mais você tem conhecimento, mais você se torna responsável. Quanto mais você aprende, mais compromisso você tem.
Então as pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo têm maior responsabilidade. Então o Espírito traduz esse castigo pela palavra responsabilidade ou consequência. Ele estava ali introduzindo um conceito que hoje nós usamos. A própria lei humana trabalha com esse valor do conhecimento ou não daquele que está fazendo. A lei humana, imperfeita como é, ela pune, que é isso, no caso a palavra punição cabe bem, com mais rigor aquele que sabe do que aquele que não sabe, aquele que tem a intenção daquele que não tem a intenção. E até separa, né? Culpa e dolo. Quando você quer e faz, é dolo, punição é maior. Quando você não quer, mas faz, é por culpa, né? A punição é menor. Se atropela alguém no trânsito, é um crime, ele morre, homicídio culposo. A pena é menor do que quando você pega uma arma, mira na pessoa, atira e tira a vida física dela. Ambos cometem crimes, mas fica fácil entender, né? E qualquer um de nós pode cometer um crime de trânsito, eventualmente, em determinada situação. Por mais que sejamos prudentes, reduzimos bastante a chance, mas zerar não zera. Porque uma hora você pode estar no trânsito, a pessoa, né, sai atrás de um carro, caminhando, com a intenção de se matar, ainda se joga na frente do seu carro, mas mesmo que não seja essa intenção, é muito descuido dela, não dá tempo de frear, talvez até você seja condenado. É uma região que não escapar, não dá tempo. Mas enfim, é muito diferente, né? Quando você pega uma arma, procura seu desafeto, vai lá e mata. É um homicídio com dolo, com vontade, com intenção, sabendo, pelo menos pensando que sabe, né? A gente que faz não está sabendo, mas em tese, né? Até no nosso limite da consciência, sabendo o que quer. Então essa pessoa é mais responsável, né? A consequência é mais grave do que aquela que involuntariamente, por descuido, enfim, também produz o mesmo resultado, morte, mas com um carro e não com uma arma. Então Jesus começou a plantar na cabeça das pessoas: olha, vocês têm que ter compromisso, como vocês sabem. São vários valores que ele ensina. Seja fiel ao seu Senhor, como Paulo falou ao voz dele, seja fiel ao seu Senhor para o seu dever, ou seja, era negócio dele, mas não teve essa seriedade. Faz o seu, estou fazendo o meu, você faz o seu, né? O meu é bem melhor do que o seu no momento, certamente, mas enfim, esse é o meu trabalho, essa é a sua incumbência, faça. Então Jesus começou a plantar isso na nossa consciência. Você tem um compromisso. Primeiro, você tem que ser fiel ao seu Senhor para fazer um paralelo com Deus. Quem conhece a lei de Deus e não respeita a lei de Deus, segundo Jesus fala, haverá um severo castigo. Traduzindo para hoje, para a linguagem espírita, ele vai ter consequências muitas vezes dolorosas, momentos de dor, não a punição duramente. Essas palavras não cabem, né? Assim, se Deus tem uma boca, não cabe na boca de Deus: eu vou te punir severamente. Da boca de Deus não saem palavras ásperas, mas permite, essa mesma vontade de Deus, que haja consequências para tudo que fazemos. Tudo tem consequências. É a lei da vida, é a lei que a gente conhece de tanto, né? Como lei de causa e efeito, ação e reação. E essa reação, ela é proporcional ao conhecimento que a pessoa que praticou o ato tem. É só isso. E Jesus, quando ele ensinava, ele aproveitava todos os momentos para dar uma lição. Sim, tinha uma ideia central e tinha uma ideia periférica, que o central era falar sobre isso: olha, você é responsável por aquilo que você sabe. O pequeno príncipe se torna inteiramente responsável por aquilo que você cativa, cultiva. É mais ou menos por aí. Quando a gente se envolve, a gente tem compromisso. E aí Jesus, a mensagem principal é essa: falar que você tem que ser fiel a Deus por aquilo que você sabe de Deus. Ele usou como comparação um senhor na terra. Ele fazia muito isso: um senhor, um rei, né? Um pai de família, tudo era para falar de Deus. Essa é a narrativa de Lucas. Aí João narra de uma forma mais enfática ainda, porque quando ele falou isso, né, ele ainda falou: mas eu vim ao mundo para exercer um juízo. Esse juízo não quer dizer julgar, quer dizer um papel, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, perguntaram: fariseu, o povo que sempre gostava de tentar tirar uma de legal, de bacana, de gostoso ali, né? Aí ele está falando: eu vou fazer uma pergunta inteligente aqui para ele, para mostrar que eu sou bom. E eles eram exatamente o contrário disso. Não tinham bondade, não tinham nada, tinham orgulho puro. Palavras de Jesus, é que sempre se referiam a eles para dar exemplo de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência. Mas eles queriam parecer o que não eram. Aí vai um fariseu e faz assim:
Uai, Senhor, também nós então somos cegos? Como se Jesus tivesse falado para eles, né? Que ele veio para fazer que os cegos enxergassem, quem não enxergasse, se tornasse cego, e quem era cego não enxergasse. Ainda quiser ser os humildes. Então a gente é cego, você veio para trazer luz? E Jesus falou assim: não, vocês não são cegos, não. E não eram mesmo. Por quê? Porque eles conheciam a lei. Eles eram profundos conhecedores da lei da época, é o que tinha. Se tinha uma lei e alguém conhecia essa lei, que era a lei lá dos profetas do Velho Testamento, a lei de Moisés, eram exatamente os fariseus. Eles eram conhecedores profundos da lei. Então eles querem pegar uma carona ali de ouvir o que Jesus deu o coração, Deus falou: não, vocês são cegos, não. Aparentemente seria um elogio, mas Jesus não estava elogiando, estava dando uma regulada. Vocês estão achando que vocês vão tirar comigo aqui? Não quero nada, eu estou lendo seu coração. Até nessa pergunta de humildade só tem orgulho. Está querendo passar por humilde, mas essa pergunta, para tentar mostrar humildade, uma pergunta de orgulho. Aí ele fala assim: vocês não são cegos, não. Se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Aí já deu uma desanimada neles, né? Ele fala: e vocês têm muitos pecados, mas agora dizeis que bem, dizia: por isso que em vós permanece o pecado. Então Jesus falou: olha, você não é cego, fariseu. Aí esse fariseu é qualquer um de nós que possa conhecer qualquer coisa, a Bíblia, o Evangelho, a lei humana, conhecimento amplo sobre um assunto, e faz contra aquilo que você conhece. Porque se vocês fossem cegos, vocês não conheceriam o que vocês conhecem. Vocês exatamente fazem o contrário de quem conhece, e aí dá remate. E por isso que permaneceis em pecado, em erro. Então ali ele aproveitou, primeiro falou para a humanidade. Quando parcela da humanidade quis mostrar o que não era, ele fez o papel dele, não é? Desmascarou. Vocês sabem exatamente o que estão fazendo. Eu estou falando aqui de pessoas que realmente não sabem. E Jesus veio para os que não sabem. Jesus veio para trazer conhecimento de tudo para a humanidade inteira, e fez isso. Trouxe, está aí, e nós estamos hoje aqui lendo, tentando entender, tentando interpretar essa passagem emblemática de Jesus, com palavras fortes, mas que representam exatamente aquilo que não podia ser diferente, né? Que o Espiritismo prega, que nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos atos e pela nossa vida. E se nós somos responsáveis por aquilo que recebemos, nós temos recebido muito. Nós recebemos de Deus o tempo todo, no mundo espiritual, enquanto estamos encarnados. Quando reencarnamos, recebemos uma dose ainda maior de ajuda, de auxílio, porque a gente precisa dessa vida física aqui para crescer, para evoluir. A gente evolui no mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, mas tem coisas que a gente só passa aqui. Tem provas que só a carne, só o corpo permite a gente passar. Então, quando nós reencarnamos, já recebemos muito, já somos responsáveis por isso. O que faremos na nossa vida física, relativamente curta ou longa, se quiser pensar em termos de tempo da Terra, mas tudo aqui é muito curto, 100 anos, 80, 90, a expectativa de vida não é nem de 80. Quem passou de 75 já para o IBGE já superou a expectativa. 80, muito mais. 90, 100. Quanto tempo vamos ficar por aqui? Não sabemos. Mas recebemos, nesse momento, a dádiva de reencarnar. Então, aqui na Terra, a gente continua recebendo. A gente recebe o tempo todo. A generosidade de Deus para com todos nós é incomensurável. Aí sim, é um Deus de oportunidade, de amor, que nos deu uma mãe para cuidar de nós, um pai, uma família, um lar mais ou menos equilibrado. Isso tem a ver com a nossa necessidade de experiência, o merecimento que temos, o trabalho, a oportunidade de respirar. Olha que coisa maravilhosa, já estamos recebemos a oportunidade do intelecto, da capacidade de aprender, de estudar, arrumar um emprego, uma profissão, um trabalho. Tudo isso são recebimentos, são bênçãos que Deus deu a cada um de nós, quando a gente vem e permanece nesse mundo. E é claro que dentro disso vem o conhecimento também. Então, além desses valores todos, vem o conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento daquilo que nos desperta para uma posição melhor perante a vida.
Aí Jesus falando: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade é que nos liberta, segundo Jesus. Então quanto mais a gente conhece, mais livre nós estamos, e ao mesmo tempo mais presos nós estamos. É um paradoxo, né? Como que pode ser livre e preso? Livre, porque ninguém mais vai poder te enganar falando coisas que não são, porque você buscou, você aprendeu e você se libertou de informações erradas. Preso a quê? Preso à sua própria consciência, que é onde Deus sabiamente escreveu a sua lei e onde a gente registra, até inconscientemente, mas depois que lê e que aprende, lê qualquer coisa que nos esclareça, fica mais responsável ainda, de maneira que a gente não consegue mais, depois que sabe que alguma coisa não é correta, fazer aquela coisa que a gente sabe que não é correta e sentir-se tranquilo, não é? A gente não consegue. Podemos até fazer, aliás, ainda fazemos, mas isso nos consome muito. Fazermos coisas negativas, coisas prejudiciais a nós e aos outros, a gente não faz. E talvez façamos por muito tempo ainda, porque a pureza de alma é uma meta a ser alcançada. A gente está num caminho para isso, e todos chegaremos lá, todos. Não se sabe exatamente quando, não é? E certamente que tudo não será feito nessa vida, e nem na próxima. Sejamos realistas. Mas a cada passo dado, a cada conhecimento adquirido, a gente se transforma. E essa transformação nos torna o quê? Responsáveis por aquilo que aprendemos. Não tem como mais, né, nós usarmos o escudo da ignorância, a proteção da ignorância. Sempre que alguém nos adverte: olha, você errou nesse ponto, você não sabia. Tem até uma expressão vulgar comum, né? A santa ignorância. Talvez, né? No sentido de que ao menos a pessoa não será cobrada, mas de santa ela não tem nada. É uma transição ser ignorante e usar ela como argumento também não melhora em nada a nossa vida. Não vamos pensar em punição, mas se não nos deixa em confronto com a lei que conhecemos, mas também não nos faz caminhar. A gente fica ali, parado, estacionado, que é o máximo que acontece com o espírito, né? Parar, não avançar, o que já é um sofrimento para o espírito, que perceba ele ou não, mas já é, porque ele está querendo a chance de avançar, e nós somos feitos para avançar sempre. Nós vivemos a humanidade, o ser humano, não à toa saímos das cavernas e conquistamos o espaço. A nossa inquietude faz isso, necessidade de progredir. Então o conhecimento, ele liberta, porque nos torna emancipados de opiniões alheias, de informações erradas, de dominações, mas ao mesmo tempo nos aprisiona, uma bela prisão essa, né? Nos aprisiona àquela verdade, de maneira que nós não poderemos mais, como eu disse, usar o escudo da ignorância. Então é isso que Jesus falava, é isso que o Espírito nos proporciona a todos. Nós temos recebido muito, né, do Espiritismo desde muitos anos. São muitas informações, são informações claras, objetivas, a respeito do que a vida de fato representa, qual o significado e a importância de uma encarnação, de um parente, de um familiar difícil, problemático, complicado. Representa uma oportunidade de crescimento. E se nós temos esses desafios a vencer, conhecendo o Evangelho, nós temos o dever de enfrentar esses problemas de cabeça erguida, com coragem, com altivez. Nós não podemos lamentar: oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que esse filho meu tem essa doença? Por que esse familiar meu tem essa enfermidade, esse problema, esse destempero, essa agressividade? Nós estamos ali vivendo a nossa vida, e ele também, dentro de um contexto necessário. O conhecimento que adquirimos nos liberta de pensarmos que somos injustiçados, uns coitadinhos na vida, porque ninguém é, e ao mesmo tempo nos prende à responsabilidade de vivermos aquela experiência com serenidade, com segurança e com fé e confiança em Deus, que tudo vai passar e que aquilo é transitório e muito necessário. Então o Espiritismo é uma doutrina libertadora, porque nos ensina, nos liberta
profundamente. Nós vamos avaliar hoje, de quando entramos pela primeira vez na casa espírita, claro que a angelitude não mora em nós ainda, mas nós somos muito melhores, pode ter certeza disso, certamente. Coisas que nós reconhecemos hoje, talvez não tenhamos reconhecido naquela época. A forma de nós encararmos a vida, de encararmos a sociedade em que vivemos, nos posicionarmos dentro dela, de coisas, de ações de generosidade, de honestidade, de respeito, de integridade. É como nós não passamos indiferente ao conhecimento. Isso não significa dizer que você já atingiu uma plenitude, sabe, não, isso é outra coisa. São duas coisas diferentes. O conhecimento nos liberta e nos prepara para esse caminhar mais seguro. E esse caminhar seguro, com o tempo, que o tempo é o Senhor de tudo, vai transformando a gente, moralmente, espiritualmente, a cada dia. Tem que ter uma base, tem que ter um fundamento. É esse fundamento que, em termos de espiritismo, nós aqui recebemos muito, há muitos anos. Eu e o Adolfo há mais de 40 anos, né? É pouco, mas é muito para os padrões da Terra. E não é ficar aqui se lamentando, não, você podia ter feito mais. Você sempre pode fazer mais. Qualquer um acha que pode. O Chico falava que podia fazer mais, então vamos desanimar. Não. A gente não faz nem. Às vezes, 40 anos, eu ia fazer uma semana. E ele falava que podia fazer mais. Claro, sempre pode fazer mais. Mas é reconhecer a importância desse conhecimento, que é muito importante, é bom demais. Ouvir certas lições do Evangelho, ler a palavra, ouvir palestras, isso nos enriquece muito. Não tem como educar uma criança, ensinar valores para ela, de respeito, que está faltando hoje, esses valores de família, não é? Esses valores de autoridade, do mais velho, que se perderam com o tempo. Isso é importante, isso fortalece a pessoa e faz com que ela seja até mais resiliente, mais preparada. A gente tem um vasto repositório de informações nas obras espíritas, como nós já temos recebido. E aí, claro, que nós temos que retribuir para a vida. No mínimo, né? Não vou falar de religião nem de igreja aqui, não, fora de igreja. Mas, no mínimo, sendo um bom cidadão, sendo uma pessoa honrada, dentro do conceito de honra que a gente tem aqui. Claro que o que a gente acha que é honrado hoje, amanhã vai ver que não é. A gente evolui, graças a Deus. Mas dentro do seu limite, ser uma pessoa que cumpre minimamente seus deveres perante a sociedade e que não se limita a isso. E que aí, partindo para o lado da expansão espiritual, que tem empatia, que tem solidariedade com as pessoas. Não apenas quando você está dentro de um templo, mas quando você está na rua, na cidade, convivendo. A forma de abordar, o tom da voz, a modulação da voz, como cumprimenta a pessoa, como chama a atenção de uma pessoa que está subordinada a você, como você reage perante uma pessoa que tem autoridade sobre você. É ali que a gente mostra realmente quem nós somos nas relações sociais. Então veja que Jesus veio e viveu na sociedade, ensinou para a sociedade, foi em vários lugares para revelar como a gente deve se comportar e se transformar, mostrar se transformar diante daquilo que ele ensinou. Então ele pregou, ensinou, fez milagre em casamento, na via pública, no templo, no monte, na barca de pesca, na casa de autoridades, na casa do cobrador de impostos, diante de Nicodemos, um membro do Sinédrio, diante de uma prostituta, diz, enfim, diante da vida, ele se revelava quem ele era de verdade. Não é ser bonzinho, ter similitude de bem, não é isso. Isso é fácil. É revelar-se de uma forma interna, generosa, agradável perante todos. Retribuir. Deus é tão bom para nós. Então, retribuir essa, não toda ela, claro, é possível, quem somos nós, mas exemplos simulacros, pequenas flashes dessa bondade que a gente recebe no nosso dia a dia. Gentileza, generosidade,
É isso que talvez, né, Jesus tenha querido nos ensinar. Então, eu quis dizer, olha, quem vê vai ficar cego, quem está cego vai ver. Aqui era um dualismo do que é cego e do que é ver. Ou seja, quem só vê o mundo comigo vai ficar cego para as coisas do mundo. Quem é cego para as coisas do mundo vai ter visão para a vida espiritual. É para girar a chave. Olha, eu estou aqui para falar de coisa que está além disso daqui. Quem acha que enxerga só porque vê isso aqui é cego. E quem acha que é cego porque não vê valor aqui, esse é o que enxerga de verdade. Esse é o que tem compromisso com aquilo que aprendeu. E é claro que o fariseu na hora falou, então está me chamando de cego. Não, você vê, conhece, sabe tudo. Agora vive em pecado. Ou seja, vive contrariando o que você faz, o que você sabe. E aí fica um exemplo a nós temos que lutar sempre contra isso, porque o fariseu, historicamente, ele citou lá o tempo de Jesus, mas esse farisaísmo ele existe em nós. Então nós somos pessoas que ainda temos que trabalhar para que nós não sejamos apenas palavras, que a gente seja também ação condizente com a palavra. É onde entra a frase, muitos pedirá quem muito recebeu. Traduzindo, as nossas ações têm que refletir um pouco aquilo que nós sabemos. Quando você não sintoniza com isso, não busca isso um pouco, isso até nos adoece de certa forma. E por isso que a gente sofre tanto, que a gente conhece e não pratica, aquilo nos deixa chateado, angustiado, cheio de culpa, cheio de complexo, e uma depressão danada. A gente desencarna, a gente não fez muito bem, a gente fala, vai lá de novo, volta lá, vou te dar mais uma oportunidade. A gente está vivendo essa oportunidade aqui agora. Certamente nós já, naquele período entre essa existência e outra, a gente é no mundo espiritual, fez uma parada estratégica, precisa, ele fez uma avaliação e viu que a conta não fechou, que a gente fez coisas que não devia ter feito, não é pecado, para sofrer no inferno o resto da vida, mas podia ter sido melhor. Vai ficar lamentando? Não, volta lá, gente. E nós estamos aqui, 50 e tantos, 60, 70, 20, 30, dependendo da idade de cada um, de novo. Tendo uma nova oportunidade para ir ajustando com a experiência, com a vivência, aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente está fazendo. E nunca vamos ficar deprimidos quando percebermos que aquilo que eu sei eu não estou fazendo. Ao invés de deprimir, fique feliz, porque você teve a capacidade de perceber isso. Isso é bom. Quando a gente percebe que fez uma coisa ruim, isso não é motivo para desesperar e para ficar deprimido. Isso é motivo de alegria. Por quê? Tem situações em que você não vê que está fazendo uma coisa errada e continua fazendo. Percebeu o erro, não se lamente. Agradeça a visão, a percepção de ter percebido que é errado. E mude. Faça diferente. Façamos diferente a partir dessa percepção. Porque se for para a gente conhecer, ler um livro, ler um evangelho, ler um romance e comparar, se não tem se dar com a minha vida, aí você dá aquela baqueada e fala, nossa, eu estou fazendo exatamente o contrário, eu sou indigno, vou parar de ir no centro. Não vou no centro mais não, porque eu sou digno. E vai ser quando? É não indo que você vai ficar melhor? É claro que não. É como um doente, fala assim, gente, eu estou muito doente, vou no médico não. Eu tenho até vergonha de chegar tão doente no médico. Como é que é isso? O doente que tem vergonha de ir ao médico. Eu estou tão sujo que eu tenho vergonha do banheiro. Não vai nada. Eu vou continuar sujo. Eu tenho vergonha do chuveiro. Então nós temos que ter vergonha, porque percebemos que fazemos menos do que sabemos. Isso deve ser um incentivo para que a gente, gradativamente, porque isso é gradativo mesmo, não tem esse salto absurdo, podia ter, né? Mas a irmã já falou que a natureza não dá saltos. Se tem essa chavinha quântica aí, a gente não descobriu ela ainda. Talvez até ela exista, mas a gente por enquanto está aí, lento, mas caminhando, a caminho da luz dos irmãos. E a cada momento que você vive e percebe, uma mudança acontece. E se for acumulando derrota, erro, chega numa hora que a coisa dá uma explodida e a pessoa muda. O fato é que você não vai permanecer no erro a vida toda. Nós não vamos permanecer no erro, sobretudo quando conhecemos alguma coisa. Então, aprendamos com o Evangelho,
aprendamos com essa lição, com Cristo, com as obras que lemos, com as pessoas que convivem conosco, que são fontes de informação também. A gente aprende com pessoas, convivemos, é importante. E busquemos ser melhor a cada dia. A cada dia, um pouco melhor. A cada experiência vivida, um aprendizado. E vamos moldando a nossa vida. Ciência de que Deus é por nós sempre. E que nós nunca estamos desamparados, nunca estamos sozinhos em situação nenhuma. Que Deus sempre nos envolve, nos protege, sempre vai atender o nosso pedido. Ele sabe o que a gente precisa de ser, de pedir. Mas o nosso pedido revela humildade e facilita a nossa sintonia. E quando você reza para Deus, não é porque Deus vai te ajudar porque você rezou. Você vai sentir a presença dele porque você rezou. Porque do seu lado é sempre dele. Só que você nem se digna a orar, como é que você percebe ele? Quando você ora, você fala, ele está aqui. Ele nunca saiu daí. Ele sempre esteve em você que não se dignou a sequer procurar. Foi o que aconteceu com Herodes. Será que ele esteve 7 anos no umbral, desamparado de Deus? Claro que não. A única diferença foi o dia que ele quis orar. Aí ele viu, porque sempre esteve ao lado dele. Então, o bem, o amor, a luz sempre está ao nosso lado. Quando nós nos propomos a enxergar, buscar, é como Jesus falou: o cego passa a enxergar. E eu vim para que cegos possam enxergar. Jesus nos ampare, nos proteja,